Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 24 de julho, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Aferição de equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade impacta no trânsito em Blumenau no domingo. Vacinação contra a gripe pode ser feita durante visita a shopping neste sábado. Definidas as finalistas do concurso da Realeza da Oktoberfest. Parque da Leitura celebra o Dia da Imigração Alemã. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O final de semana começa com tempo firme em Blumenau, segundo a previsão do Alerta Blue. Amanhã o dia deve amanhecer com nevoeiro, mas o sol aparece ainda pela manhã e predomina durante a tarde. As temperaturas devem variar entre 14 e 25 graus. No domingo, o cenário é parecido nas primeiras horas do dia, com nevoeiro e abertura de sol pela manhã. Já à tarde, aumenta a nebulosidade e há chances de pancadas isoladas de chuva com trovoada. E no início da próxima semana, o destaque será a volta do calor. Segunda e terça-feira começam com nevoeiro, mas o sol predomina ao longo do dia. As máximas devem ficar entre 26 e 28 graus na segunda-feira e podem alcançar 30 graus na terça-feira. Neste domingo, os motoristas que circularem por Blumenau devem redobrar a atenção. A partir das 8h30 da manhã, o Imetro faz a aferição dos radares de velocidade nas ruas Humberto de Campos, 7 de Setembro, Antônio da Veiga, na Rua São Paulo e também na Via Expressa, no sentido BR-470. Durante os testes, guardas de trânsito vão orientar o tráfego nos locais. A verificação é obrigatória e garante que os equipamentos continuem registrando a velocidade com precisão. E quem precisa alterar ou dar baixa no CNPJ em Blumenau deve ficar atento. Os serviços da Praça do Empreendedor estarão indisponíveis até amanhã de segunda-feira, por causa da implantação do novo sistema de CNPJ alfanumérico na Receita Federal. Até amanhã deste sábado, apenas a consulta ao CNPJ segue funcionando. Depois disso, o sistema ficará totalmente fora do ar no final de semana, até às 7 horas da manhã de segunda-feira, quando o atendimento será retomado normalmente. Olá, nosso quadro Saúde Mental hoje vai correlacionar a nossa condição e composição de aspectos psicológicos emocionais. Ora, nós vamos tratar da questão do vazio e do cheio hoje. Às vezes a gente precisa se esvaziar de algumas coisas e às vezes se encher de outras. E este vazio aqui, ele tem um sentido e uma semântica diferente do vazio de não ter nada, porque nada é complexo, né, nós pensarmos. Mas é o vazio de não estar cheio de questões tóxicas, de questões absurdamente angustiantes, ansiosas, aflitivas, derrotistas do seu bem-estar. Lidar com o vazio e o cheio. Nós nos enchemos com um bom livro, nos enchemos de sabedoria, buscando amizades importantes, nos enchemos de bem-estar, fazendo terapia,
nos enchemos de condição de vida cultivando e sendo altruístas consigo mesmo e com o outro. E podemos nos esvaziar também dessas coisas, mas o mais interessante é nos esvaziarmos de questões tóxicas, relações que nos perturbam, quando tira tudo prumo, quando tu desconfias das perversões e das maldades. São trabalhistas, são sociais, são afetivas, são sexuais. Essas questões todas seriam necessárias serem esvaziadas de ti. Assim nós estaríamos falando de um certo equilíbrio para um bem-estar emocional. Felicidades. O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau, com dicas, orientações e informações sobre saúde mental. Com o período de convenções partidárias em andamento, Blumenau já tem pelo menos 16 nomes cotados para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina nas eleições deste ano, segundo o levantamento feito pelo portal Informe Blumenau. Entre os pré-candidatos estão deputados que buscam a reeleição, ex-prefeitos, vereadores e lideranças de diferentes partidos. A definição oficial das candidaturas ocorre até o dia 5 de agosto, prazo final das convenções. A expectativa é de uma disputa bastante acirrada, com alguns nomes considerados favoritos e outros apostando em uma boa votação na cidade para tentar chegar até a LESC. Quem passar neste sábado pelo Shopping Parque Europeu ainda pode aproveitar para colocar a vacinação em dia. É que a Secretaria de Saúde mantém até amanhã um posto de vacinação contra a gripe e o tétano no local, com atendimento de 10 da manhã às 4 da tarde. Para receber a dose, basta apresentar um documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação. Depois dessa etapa, a ação segue para o Shopping Neumarkt, entre os dias 1º e 8 de agosto. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um Momento Nutrição aqui no nosso Jornal de Blumenau. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que por vezes nos pega aí, né? No sentido de nos sentirmos reféns. Eu tô falando sobre a utilização de suplementos. Provavelmente você tem aí em casa algum tipo de suplemento, ou se você não tem, você acredita que deveria ter, não é verdade? Ou você conhece alguém que tem um ou mais suplementos em casa. Suplemento de proteína, suplemento para dar energia, suplemento vitamínico, multivitamínico e por aí vai. Mas qual que é a real necessidade mesmo de termos um arsenal de suplementos na nossa casa? E aí é a pergunta que eu te faço. Você sabe exatamente para que serve esse monte de suplemento e se realmente eles são eficazes para a nossa saúde? Para a gente entender isso, eu tenho que dizer que, primeiramente, a primeira fonte de nutrientes do nosso corpo são os alimentos. É lá nos alimentos que nós vamos conseguir a variedade, a gama de nutrientes para nos nutrir. E digo mais, quando eu comparo um nutriente na cápsula, né, um suplemento ali na cápsula, e ele no alimento, eu tenho mais biodisponibilidade desse nutriente no alimento. É no alimento que eu vou ter ali uma absorção e uma utilização melhor do nosso corpo. Tá, Cris? Isso significa então que eu não deveria tomar nenhum tipo de suplemento, não deveria suplementar nenhuma vitamina, mineral? Calma lá. Para isso, você precisa ter indicação profissional. O nutricionista é o profissional indicado para fazer toda essa avaliação das suas vitaminas, minerais, avaliação da sua dieta, né, da sua rotina alimentar
E através de exames, através da escuta clínica, da necessidade real do paciente, aí sim é feita a suplementação. Muito bem-vinda quando realmente existe uma indicação correta. Ou seja, não é necessário você ir à farmácia e trazer aquele monte de potinho, aquele monte de pozinho, aquele monte de suplemento, se você não está preocupado inicialmente com a sua saúde. Então, em primeiro lugar, invista em alimentos saudáveis e que realmente vai trazer para o seu corpo os melhores nutrientes possível. E, se necessário, segundo indicação médica ou nutricional, aí sim fazer uso do suplemento para corrigir ou para melhorar algum aspecto da sua saúde. Estamos combinados, então? Nada de ficar aí, empenhando dinheiro, gastando dinheiro com suplemento, sem que haja realmente uma necessidade real para isso. Eu espero ter te ajudado. Envie essas informações para outras pessoas, para nós fazermos essa corrente de informação, de ética e com respeito a você e a sua saúde. Semana que vem eu volto para mais um Momento Nutrição. Até lá! A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. As 10 finalistas que vão disputar a coroa da realeza da Oktoberfest já estão definidas. A seleção aconteceu na noite desta quinta-feira com 21 candidatas participando da etapa classificatória. Avançaram para a próxima fase Amanda Trais Van Zuiten, Bianca Krisanski, Fernanda Laís Rodrigues, Helena Ribeiro Becauser, Iris Rocha Oining, Jaqueline Yara Costa, Larissa Pedrini da Silva, Letícia Burkhardt Lira, Maria Eduarda de Castilhos Costa e Mônica Flisac. A escolha da rainha e das princesas será no dia 25 de outubro, último dia da festa, em cerimônia no Ginásio Galegão. E neste sábado, às 10 horas da manhã, a Secretaria Municipal de Cultura, no Centro Histórico de Blumenau, recebe mais uma edição do Parque da Leitura. E desta vez, a programação celebra o Dia da Imigração Alemã, na contação de histórias com o idioma alemão, acompanhado de tradição para português. A atividade é gratuita, voltada para crianças e famílias. Ainda amanhã, ocorre a transferência simbólica da sede da Prefeitura para o espaço da Secretaria de Cultura. Isso faz parte das comemorações do Dia da Imigração Alemã. A seguir, vamos falar sobre o Aeroclube de Blumenau em um evento que será realizado no dia 1º de agosto. A gente volta já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais.
Completa a estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 boxes, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com João Vitor Rodrigues, gestor da Escola do Aeroclube de Blumenau, para falar sobre o trabalho da escola, formação de pilotos que é realizada aqui na cidade. Diga-se de passagem, uma das escolas com mais referência no país, e sobre um evento tradicional que vai ser realizado na semana que vem, dia 1º de julho. João, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos também pelo convite, a oportunidade de estar mostrando a escola para todos os telespectadores. Bom, vamos falar sobre a escola do Aeroclube. O Aeroclube, depois a escola, como é que nasce toda essa história? Então, o clube ele nasceu desde 1941, então a gente completou esse ano agora, em abril, 85 anos de história. Então é uma longa trajetória, né, em Blumenau. Começou muito antigamente com uma turma de amigos que se juntaram, né, e se formaram esse clube, e depois se formou a escola, né? Então, para quem hoje passa ali na Pedro Zimmermann, se lembra que era ali na frente, né? Então, até os anos 2000, mais ou menos, foi ali na Pedro Zimmermann, e ali também formou muitos alunos e teve praticamente toda a sua história em Blumenau. E após isso, claro que não nasceu ali, né? Começou, se eu não me engano, foi ali na Itopava Norte, né? O Aeroclube mesmo começou. E daí depois, nos anos 2000, que foi ali para cima na Ernest Kistner, né? Na Itopava Central. Pegando a Franz Folles à direita, entrando na Ernest Kistner no final da rua. Então muita gente passa ali na frente do aeroporto, né, ali nessa região da Pedro Zimmermann, e fica procurando Aeroclube. Tem muita gente que até hoje, né, vai lá na frente procurando a entrada, mas não. Então a gente se mudou lá para trás, na cabeceira oposta, devido a épocas de cheias, né, e que lá atrás a cota é muito mais alta. E daí a partir dos anos 2000 ficou ali, cresceu ali, se formou ali, né, toda a nova estrutura, questão de hangar, alojamento, sala de aula, sede social. E com o tempo, com o crescer da escola, da economia, da necessidade de pilotos, hoje em dia a gente fala mais escola do que clube, né? Então hoje a gente já é uma escola referência nacional em formação de piloto e comissário de voo. E hoje a nossa atividade principal é focada 100% na escola. E quantos pilotos já se formaram pela escola do Aeroclube de Blumenau? Nesses 85 anos de história já se formaram mais de 10 mil pilotos e copilotos, comandantes, comissário de voo, né? E esses profissionais atuam em empresas de aviação do país e empresas internacionais também? Isso. Tem as nossas companhias aéreas nacional, né, as nacionais, né, as maiores nacionais, também as menores, e as próprias executivas também, muito particular, jato, ultraleve, enfim, toda a economia da executiva, e também as companhias internacionais, né, que hoje em dia a gente tem ex-alunos nossos e sócios integrantes em companhias internacionais, né, na Emirates, Qatar, a Cathay Pacific, inclusive saiu um aluno agora nosso, faz 1 ano e meio, que já saiu direto da nossa escola para a Cathay Pacific,
Então é uma oportunidade muito boa que tem hoje em Blumenau, né? Hoje a gente tem uma escola de referência, uma vitrine para pilotos. Quantos alunos estão nesse momento, né, estudando na escola do Aeroclube de Blumenau? Hoje a gente, contando com os cursos teóricos e práticos, né, passa de 300, vamos dizer assim, porque a gente forma em média mais ou menos 200 alunos por ano, né, do tanto de piloto quanto comissário, do teórico, que a gente tem 3 turmas anuais, sempre em fevereiro, abril e agosto. Inclusive agora, dia 8 de agosto, vai começar a terceira e última turma do ano, né? Então a gente forma em média aí, tem uma batida crescente, né? Ano passado a gente formou 164 pilotos e esse ano a gente vai bater 200. E como é que é essa formação? Tem a parte teórica, a parte prática, quanto tempo demora? A pessoa chega lá sem conhecimento nenhum até sair com capacidade, né, de trabalhar numa agência, numa empresa internacional de aviação. Quanto tempo dá esse processo todo? Isso a gente forma do início até entregar para uma companhia, né? Então começa do teórico, né? O começo assim pode ser com experiência, sem experiência, passa no teórico. O teórico do piloto privado ele dura em média 3 meses, né? A formação na classe de aula, na sala de aula. Temos opções durante a semana, de segunda a sexta, das 19 às 22, e outra turma opção no final de semana, sábado e domingo integral, né, das 8 às 18. Então faz o primeiro parte, que é o teórico do piloto privado. Após isso faz as práticas. Porém tem gente que já faz o piloto comercial teórico também, antes das práticas do piloto privado, né? Mas enfim, se for seguir a ordem, faz depois mais 45 horas aulas práticas, daí tu se formou na carteira de piloto privado. Então tu tem a tua carteira de piloto privado, tu pode estar pilotando por hobby, pro teu avião, um avião do amigo, só não pode ser remunerado para isso, mas tu é piloto privado. Após isso, que você quer seguir um passo a mais para estar sendo remunerado e trabalhando com isso, daí tu faz a carteira de piloto comercial. Piloto comercial é mais uns 4 meses teóricos na sala de aula, também durante a semana ou final de semana, e após isso mais 150 horas aulas práticas, né? Com isso tu já vai ter a carteira de piloto comercial também. Então tu é piloto privado e piloto comercial. Daí tem mais depois, se quiser aprofundar a questão do IFR, que é voo por instrumento, né, não visual, sob capota, e curso de multimotor também. E também tem o simulador do Boeing 737, que é o Jet Train. Então, após todos esses procedimentos, a pessoa já está apta a estar voando, né, particular. Então, ela finaliza mais ou menos o curso dela com 200 horas de voo, né? Hoje, as companhias aéreas estão abrindo vaga um mínimo de 150. Está tão escasso, tão falta de piloto que estão baixando para 150. Antigamente era 1.500, 1.900, 700. Porém, a nossa escola, né, o Aeroclube, ele oportuniza muito os nossos alunos, esse também é um diferencial, a ser os nossos instrutores de voo. Então, a partir disso, atinge as tuas 200 horas e tem o curso de INVA, né, instrutor de avião, daí tu pode estar trabalhando conosco, dando instrução, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, ganhando experiência, sendo remunerado para isso e ainda tá ganhando hora de voo. Então tu tá acumulando horas de voo para daqui a pouco tu tem umas 500 horas, né, que é mais ou menos o praxe, né, que a gente oportuniza todo mundo. Então, como tem muito número de alunos, a gente faz ou atinge 500 horas ou um ano, né? Então, para a roda sempre girar. Porém, às vezes o instrutor fica 3, 4, 6 meses conosco.
e ele já sai ou para uma companhia executiva ou para uma linha aérea, né? Não dá às vezes nem tempo de esquentar a cadeira, que é muito comum, né? Bom, com uma escola assim, com todo esse gabarito, deve ser muito procurada. É bastante procurado. Vem pessoas de todo o país em busca de estudos aqui em Blumenau. Isso, hoje a gente tem bastante procura, principalmente alunos de fora, Mato Grosso, Paraná, Bahia, São Paulo, Minas, porque a nossa condição aqui meteorológica é muito boa, a gente tem um aeroporto muito bom, que não é área controlada, a gente tem alojamento, a nossa frota das aeronaves é muito boa, são aeronaves novas, a gente tem uma oficina própria homologada pela ANAC, então o nosso cuidado, a nossa atenção é muito especial quanto a isso, a segurança de voo, nossos diretores de instrução, nossos sócios, todos eles com muita experiência, muitas horas de voo, pessoas que voam aí. Um deles é o nosso piloto, é o piloto-chefe do Luciano Hang, o outro é de um grande empresário, voa um Fenocen, que é um grande empresário aqui de Blumenau. Então a gente tem, nosso próprio presidente hoje é bem atuante na aviação executiva, então a gente tem por trás assim bastante pessoas e bastante sócios hoje envolvidos conosco também, ajudando na segurança. Bom, rapidinho para a gente falar que no dia 1º de agosto, para você que ficou interessado e quer conhecer melhor o Aeroclube de Blumenau e sua escola, vai ter uma feijoada beneficente, é um evento tradicional, lá no Aeroclube Blumenau. Então faça um convite para as pessoas irem lá conhecer, saborear uma bela feijoada, conhecer essas aeronaves e toda a estrutura do Aeroclube. É isso aí, no dia 1º de agosto, no sábado, não nesse agora, no outro, a partir das 11 horas da manhã, a gente vai estar com o nosso hangar aberto, na verdade sempre aberto, né? Mas esse é um dia mais que especial, porque a gente faz essa feijoada, a nossa tradicional feijoada, que é um dia cheio de atividades para você e sua família estarem presenciando. A gente vai ter o dia inteiro com bastante acrobacia aérea, banda, DJ, espaço kids, caipira, chopp, touro mecânico, as aeronaves em exposição, tanto na nossa escola quanto as de terceiros. Então, para você que queira ver uma aeronave de menor porte de pertinho, a gente vai ter os nossos voos de incentivo também. Então, é um dia cheio de atividades de lazer para toda a sua família. E também conhecer a nossa escola, a nossa estrutura, nossas aeronaves, se matricular nos cursos que a turma inicia agora dia 8 de agosto, e também tá aproveitando a nossa feijoada aí do Bar do Anísio, nossa tradicional feijoada. E quem está nos assistindo, Jorge, tem um desconto para adquirir o ingresso, para adquirir antecipadamente, né, no WhatsApp da Secretaria. A gente está fazendo um código promocional para os telespectadores da TV Galega, tá por R$80 e com 10% de desconto ainda, tanto no ingresso da feijoada, que tem que comprar antecipado, quanto também nas matrículas dos cursos. Então, para você que tem interesse de fazer o curso de piloto de avião ou comissário de voo, ou alguém que é da sua família, conhecido, tá com 10% de desconto, porém somente até sábado. Tá certo. João, obrigado pela presença, sucesso com a promoção. Obrigado a todos. E qualquer informação que você queira mais sobre Aeroclube Blumenau, no Instagram, @Aeroclube Blumenau. Aqui vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima, maravilhosa noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio: Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller, há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia, a sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química, tecnologia no campo. Idicave, sua concessionária Volvo em Santa Catarina.